Um problema grave de saúde que vem de uma prática que muita gente aí em casa faz. Quem nunca espremeu uma espinha no rosto achando que era algo simples, está ali incomodando? Normalmente a espinha no rosto aparece quando a gente tem algum evento, né? É sempre assim, mas esse hábito, pessoal, pode provocar um perigo enorme. Uma capixaba desenvolveu uma celulite facial. Tá aí, ó, Jocilene. É uma infecção, pessoal, grave provocada por bactérias. Diferente da celulite estética, né? Quando a gente fala celulite, a gente acaba associando. Ela atinge a pele e os tecidos do rosto e pode evoluir em casos mais graves até para o cérebro. A Jocilene, pessoal, ela acabou ficando com o rosto assim depois que apareceu uma espinha, um carocinho ali do lado do nariz. Ela tentou espremer, achando que era uma espinha comum, e acabou ficando com o rosto assim, super inchado, foi parar no hospital, ficou internada. Tá? Um caso grave, é um alerta para esse costume que muita gente tem, que parece inocente, de cutucar ali as feridas na pele, as espinhas, mas pode trazer consequências sérias. Vamos ver na reportagem, vamos conhecer a história dessa capixaba de Santa Teresa também. Roda aí na reportagem. Parecia algo inofensivo, mais uma espinha como sempre apareceu e nada mais. Aí Jocilene pensou, já sei, vou espremer isso aí e tirar essa coisa do rosto. Só que de simples não tinha absolutamente nada. Ela espremeu a espinha e o negócio infeccionou. Daí a situação complicou de vez. Acabei mexendo, não nego, só que porém era um carocinho. E nesse carocinho não saiu nada, só sentia ele duro, não me incomodava. No decorrer do dia, eu fiz as minhas coisas normais. Chegou à tarde, eu percebi que estava um pequeno inchaço, mas passou despercebido. Continuei fazendo as minhas coisas. À noite fui dormir. No decorrer da noite, acordei de madrugada, já com incômodo no meu olho, né, no lado direito, e percebi que estava totalmente fechado. Viu aí a gravidade da situação, né? A consequência de espremer a espinha foi uma celulite facial, que é uma infecção grave na pele causada por bactérias. E no rosto, o risco pode ser ainda maior do que em outras partes do corpo. O risco é da translocação bacteriana. O que é isso? É quando você favorece que essa bactéria, no ato de espremer, você empurra ela para dentro dos pequenos vasinhos daquela região e com isso ela vai ascendendo, ganhando vasos maiores e se espalhando pelo organismo. Na face, o risco muito grande é de ir para o cérebro, causando encefalite, meningite e até uma sepse, né, que é uma infecção generalizada. Como eu falei agora há pouco, a celulite facial é causada por bactérias, geralmente Streptococcus e Estafilococcus, que entram na pele por meio de pequenas feridas e podem se espalhar rapidamente. A celulite é uma infecção das camadas mais profundas da pele, tá? Pega ali aquelas partes moles, então, e o risco é evoluir justamente para uma sepse. É uma infecção generalizada. Por isso, por favor, resista à tentação de botar o dedão na espinha. Dá vontade de espremer mesmo, porque incomoda, né? Querendo ou não, não fica esteticamente agradável. E a gente tem a tendência de colocar a mão, de ficar puxando, né? Mexendo mesmo, não pode. Tem muito risco, pode inflamar, entrar bactérias, então não pode. Aos 29 anos, Jocilene aprendeu a lição. Uma lição muito importante que também serve pra gente, viu? Espinhas, é melhor manter os dedos longe delas, não acha? Nunca espremer. O que a gente pode fazer? Usar loções secativas que acha no mercado, né, para uma espinha eventual. E se eu não tenho essa loção secativa, compressa de água morna no local. Cuidado com a temperatura dessa água para não queimar a pele, porque o calor ele vai organizar aquela inflamação, organizar aquele pus e favorecer a drenagem espontânea da lesão. Espremer nunca, porque eu estou empurrando essa bactéria para dentro da circulação. E a lição que eu tiro disso tudo, né, que independente do que aconteça no nosso corpo, né, que a gente não mexa. A gente pega, né, de imediato procure o pronto-socorro, né, o médico mais próximo, porque não foi apenas uma espinha, não é algo inofensivo, né, então a celulite facial é algo grave.
Pois é, pessoal, eu estou aqui com a doutora Ana Carolina de Torres, que é infectologista. Obrigada pela presença, doutora Ana. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia. A gente vê o caso dessa capixaba, que é um exemplo ali grave de uma celulite facial. Eu nunca tinha ouvido falar. Explica pra gente na prática, doutora Ana, o que é a celulite facial? A gente viu ali que no caso dela ficou com o rosto super inchado, né? Celulite é uma infecção da pele, né? A gente gradua, coloca esses nomes, celulite, impetigo, furúnculo, de acordo com a profundidade que ele adentra a nossa pele. Então, a celulite é aquela infecção que conseguiu ir para a parte mais profunda, para até o tecido gorduroso, a parte mole mesmo da pele, né? O que acontece? A nossa pele, ela não é estéril, né? O nosso corpo tem bactérias e é preciso que tenha para a gente ter a nossa imunidade, a nossa tranquilidade de viver. Mas, em algumas situações, acontecem oportunidades de bactérias externas entrar onde não tem que entrar, que é a pele, né? E nessas situações surgem as espinhas, as celulites, e o nome a gente dá de acordo com a profundidade que atinge a bactéria. Perfeito. No caso ali da Josilene, essa saga dela começou depois que ela foi tentar espremer ali. Sabe, quando a gente amanhece com o rosto inchado, aquele sinalzinho, vai nascer uma espinha. Ali a pessoa já começa naquele cutuca, mexe. A gente pode dizer que a Josilene, assim como a gente também, quando espreme espinha, ela abriu ali uma porta no corpo para que essa bactéria entrasse. A gente tem esse hábito de falar, né? Espremeu a espinha, a ferida, tá a porta aberta ali. É isso mesmo, doutora? Ela facilitou a disseminação. Esse conselho de mãe de não espreme a espinha é antigo, né? Quando você espreme, você facilita essa bactéria entrar em contato com o sangue. E o sangue vai para todo o corpo. Principalmente nessa região aqui do rosto, esse triângulo, a gente chama de triângulo perigoso, porque tem muita vascularização, tem muito vaso sanguíneo e ele se comunica com o sistema nervoso, com o cérebro. Então, se você espreme e dá a oportunidade da bactéria chegar até o sangue, ela pode chegar até o cérebro e causar meningite. Então, realmente, principalmente nesse triângulo central do rosto, a gente recomenda que não se esprema. O máximo, usar o calor, a compressa morninha, para fazer a drenagem espontânea. E isso é rápido, assim, essa bactéria se disseminar e se espalhar? Tem um tempo que a gente poderia dizer? Como é que é isso? Depende da característica da bactéria. Algumas, tipo Streptococcus, têm característica de ser mais rápida, evoluir de uma forma mais rápida. O Staphylo também, então depende muito da bactéria. Pode ser de horas ou pode demorar alguns dias, o crescimento mais lento. Perfeito. Agora, a gente está falando da espinha, da celulite, a espinha que é muito comum, tá presente no nosso dia a dia. Agora, a gente pode dizer que outros problemas de pele, outras feridas também trazem esse risco? Por exemplo, furúnculo. Tem gente que tem furúnculo de repetição, sofre com isso. Pode ser um problema também, doutora? Pode. A furunculose de repetição, quando dá vários episódios durante o ano, pode ser sinal de uma deficiência na imunidade, então precisa passar por uma avaliação médica para saber se não tem alguma coisa abaixando a imunidade, tipo um diabetes, uma tireoide ou um HIV, então precisa passar por uma avaliação médica se você está tendo com muita repetição, mas também é uma infecção da pele, né? Então, se você espremer, tudo de lesão de pele, você espremendo, pode acontecer a disseminação para a corrente sanguínea. Agora a gente está falando de espremer, mas aí tem outros casos também. Tem gente que bota já a loção secativa ali em cima da espinha. Ah, não, mas é loção secativa, é um creme dermatológico. Tem gente que vai para receita caseira, bota ali pasta de dente. Isso aí é um perigo danado também, né? É um perigo porque a gente não sabe exatamente a composição dessas receitas caseiras, então muitas vezes você pode lesionar mais a pele, provocar queimaduras químicas, agredir a pele e agredindo a pele você perde a barreira natural, que é a composição completa da pele, facilitando a entrada de outros germes além daquele que já está no processo ativo. Tô com uma espinha, doutora, né? Tô com um ferimento aqui. No caso da Josilene, foi durante a madrugada que ela percebeu o rosto queimando ali. Que sinais que o meu corpo vai dar de que tem alguma coisa errada e de que eu preciso buscar ajuda médica? O tamanho, né? Com certeza, o tamanho dessa espinha, desse abscesso, desse furúnculo, precisa de atenção. Maiores que 5 centímetros certamente precisam passar pela avaliação de um médico, talvez até para drenagem, né, cirúrgica, em que a gente corta com bisturi para drenar esse pus. Sim. Mas se você tem uma dor muito persistente,
A localização, se está no rosto, próximo ao olho, essas localizações chamam a atenção e precisa de uma avaliação médica também. E se está associado a febre, sinais sistêmicos, prostração, caiu a pressão, ficou confuso, tudo isso precisa de avaliação também. Colocar álcool, água oxigenada. Tem gente que acha que está arrasando fazendo isso. Pode ou não pode? Não, não pode. O álcool, muitas pessoas têm a ideia de que o álcool vai matar a bactéria. Mas o álcool na nossa pele resseca a pele. E pele ressecada faz microlesão e facilita a entrada de bactéria. Então, a gente não recomenda que passe álcool em ferimento nenhum, né? Se você tem um machucadinho, não jogue álcool. Existem outras soluções que você pode. A loção secativa depende da mesma. Existem umas que são comercializadas em farmácias, com registros, testadas dermatologicamente. Mas também a gente não pode passar qualquer produto na pele achando que vai secar, porque tem algumas coisas que culturalmente a gente acredita que vai secar, mas não necessariamente vai trazer benefício nesses casos. No caso das feridinhas, cortei ali minha mão cozinhando com uma faca, o que eu tenho que fazer? Eu lavo com água, boto um band-aid? Qual seria a recomendação? A primeira coisa é lavar com água e sabão. Sabão neutro, não usar sabão de coco, nada desses outros tipos de sabão achando que vai limpar mais. É água e sabão, água corrente e deixar seco a ferida. Não ficar passando em plastro, pomada, porque você tem que avaliar a evolução, principalmente corticoide. É muito comum ter aquela pomadinha de corticoide que passa em todas as feridas. Verdade. E corticoide atrapalha a cicatrização. Então, se você tem uma ferida, um corte, lava com água e sabão e cubra, mantendo sempre seco. Se o curativo ficou úmido, trocar. Quais fatores de risco, doutora Ana, que o paciente pode ter ali que vai facilitar para que ele vá para um estágio mais grave dessa infecção? Um é a localização, né? Se você está numa área muito vascularizada, ela facilita a entrada na corrente sanguínea, que aconteceu com a Josilene, né? Que foi esse triângulo do rosto. Idades, né? Extremos de idades, tanto crianças quanto idosos, têm uma imunidade um pouco mais debilitada, então facilita a disseminação e infecção generalizada e algumas condições de saúde, um diabetes que não está controlado, pacientes que estão em quimioterapia, pacientes HIV sem tratamento. Então, todos esses fatores que baixam a imunidade favorecem a disseminação. A gente recebeu uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Mercedes Nogueira, Mercedes é da Serra, não colocou o bairro, obrigada pela participação. Ela perguntou o seguinte, doutora Ana, procedimentos estéticos como botox ou depilação a laser, que às vezes deixam feridinhas na pele, podem ser uma porta de entrada para essas bactérias? Bom, o botox eu acredito que faça com um profissional regulamentado e que vai seguir as técnicas assépticas e nesse cenário, né, de limpeza adequada, do procedimento de forma adequada, não existe esse risco. Lógico que qualquer ferida na pele, se não bem cuidada, pode evoluir. E o outro foi o quê? Perdão? Ela falou depilação a laser. A depilação a laser, ela pode causar sim. Não é que é a depilação causando a infecção, mas a microlesão deixada na pele. Então, como são áreas mais extensas, aumenta a chance sim. Mas mais do que a depilação a laser, tem muita gente que usa lâmina de barbear. Boa. E essa lâmina de barbear é o terror das furunculoses, principalmente de axila. Porque elas ficam em casa, então vai proliferar bactéria, a gente pega aquela gilete velha do banheiro Às e vezes usa. tem umas até enferrujadas, Exatamente, tá? dá para pegar até tétano. Meu Deus. E você usa aquela lâmina que já tem uma colonização por bactéria e faz microlesão na pele. Por mais cuidado, não precisa sangrar para ter a microlesão. Muitas vezes você pode pensar, não sangrou, mas tem a microlesão porque tira um pedacinho da pele na hora do atrito. E isso favorece muito a ocorrência de furunculose, principalmente região de axila e nas mulheres na virilha também. Olha só, gente, que interessante. Pelo encravado. Tem gente que tem essa mania também de ficar ali, a gente falou da Gillette, lembrei, cutucando pelo encravado. O pelo encravado é a mesma questão da espinha, né? Quanto mais você mexe, principalmente com algum objeto que não é estéril, você está levando para dentro do seu corpo bactérias. Outra coisa que as pessoas esquecem também é que na nossa mão tem bactéria, embaixo da unha de gel. Então, se você fica ali com a mão espremendo, você às vezes está na sua mão e você está empurrando mais coisa para dentro. Quem tem esse hábito de ficar espremendo a espinha do parceiro também, tem gente que não sossega enquanto não vê aquela espinha toda para fora. Pelo amor de Deus, cuidado, gente. Crianças, doutora, criança vive se machucando, ralando o joelho, é quase que todo dia.
Seriam os mesmos cuidados? Os mesmos cuidados. Criança é difícil, né? Mas a gente tem que começar desde cedo a ensinar a higienização de mãos, né? Quando você ensina que precisa ter mãos limpas, o cuidado que se precisa ter no ambiente da transmissão de germes, elas vão aprendendo e se educando, né? Criança é mais fácil do que adulto, né? Que a gente já é mais teimoso e gosta de espremer as coisas. Mas criança são os mesmos cuidados, a gente orienta as crianças a lavar a mão, não botar a mão no machucado. E, por exemplo, ferimentos de joelho, se tiver extenso, cobrir com band-aid, com um curativo, para evitar se expor à terra, outras coisas. Perfeito. Tem gente que toma anti-inflamatório quando está com aquela espinha ali mais latente, mais dolorida. Não é bom tomar sem uma orientação médica, né? Pelo amor de Deus. Anti-inflamatório não, até para proteger o rim. Se você toma anti-inflamatório demais, você pode causar uma lesão no seu rim. Então, não é um remédio que a gente recomenda a automedicação de qualquer forma. Você precisa saber se você pode, se você já tem alguma contraindicação, né? Pelas suas condições de saúde. Mas o anti-inflamatório é uma medicação que a gente prefere que se oriente por um médico. Né? Analgésico comum pode ser tomado, né? Os analgésicos que você encontra em farmácia não tem problema, mas também não é normal doer excessivamente a precisar de muitos remédios, né? Se está doendo nesse ponto, também precisa passar por uma avaliação médica. Claro, essas infecções, doutora, elas podem deixar sequelas mais graves, por exemplo, no caso ali da nossa amiga de Santa Teresa, Josilene, claro, além da questão estética de uma cicatriz, pode deixar um comprometimento na saúde de maneira mais ampla? De maneira geral, há uma recuperação. É um quadro que você tem uma recuperação sem deixar grandes sequelas. Obviamente que se for para casos mais extremos, por exemplo, uma meningite, essa sim pode deixar uma sequela com surdez, cegueira, parar de andar. Então, depende da profundidade que se agrava essa infecção. Perfeito. Então, de maneira geral, né, doutora Ana, falando da espinha, apareceu uma espinha aí, não mexe, essa seria a orientação. Está incomodando muito, de repente, uma compressa ali de água morna. E cuidado com a temperatura para não queimar a pele. Não queimar a pele. E feridinhas também de casa, mesma coisa, né? Lava ali com sabão, band-aid. E deixar sequinho, deixa que a natureza faz o trabalho dela muito bem feito. Perfeito, doutora Ana. Ah, olha só, tem uns exemplos também que a gente vai mostrar aqui de casos que repercutiram nacionalmente, doutora Ana, que foram casos graves de pacientes que tiveram problemas com essas infecções graves. Olha só, no ano passado, Lucas Lobato, um jovem de Minas Gerais, mexeu numa espinha interna e desenvolveu um abscesso. O que é abscesso? A gente está vendo ali que a gente borrou um pouquinho porque a imagem é forte. O abscesso é o tamanho da infecção, né? Essa espinha interna é uma bolsinha de pus, né? Só que dentro do nosso corpo. Então, é uma infecção que se alastrou. E é a mesma coisa. Quanto mais você mexe, mais dá a oportunidade da bactéria espalhar. Pois é, ele é estudante de medicina, precisou passar por uma cirurgia no rosto depois que formou ali esse abscesso. Depois ficou tudo bem, mas olha só como é que ficou bem inchado o rosto dele, né, pessoal? Realmente tinha muito pus ali em um dos lados do rosto, mas deu tudo certo. Vamos para o próximo caso, que chamou bastante atenção também nacionalmente. Esse rapaz aí, é o Gerard Mulins, ele foi parar no hospital. Dias depois de cutucar uma espinha, ele desenvolveu também um abscesso do tamanho de uma bola de golfe. Pode ficar tão grande assim, doutora? Pode ficar assim. Tanto que a recomendação é que acima de 5 centímetros a gente drene cirurgicamente. Então pode espalhar, pode ficar gigantesco. Perfeito. E no caso dele, evoluiu rapidamente para sepse. Sepse é infecção generalizada. Ou seja, a bactéria caiu na corrente sanguínea justamente porque teve essa oportunidade. Meu Deus, gente, isso é muito grave. E na sequência a gente traz também um caso de Blumenau, em Santa Catarina, uma jovem de 18 anos, Daniela, acabou morrendo depois que ela teve uma infecção generalizada decorrente de uma superbactéria de Santa Catarina, essa jovem, também depois que ela espremeu uma espinha, né, doutora Ana? Olha só, é um caso que aí foi bem mais grave, né? É bem dramático, mas acontece, né? Quanto mais a gente dá essa oportunidade da bactéria chegar à corrente sanguínea, lógico que existem fatores individuais, né, que facilitam isso. Sim. Mas a gente não pode dar chance para o acaso, né? E não deve espremer justamente pelo risco da infecção generalizada. Com certeza.
casos graves e alerta importante que a gente traz aqui no Tribuna Amanhã. A gente escutou a doutora Ana Carolina de Torres, médica infectologista. Obrigada pela aula aqui pra gente hoje. Obrigada. Acho que todo mundo que assistiu a gente não vai mais espremer espinha. Olha só, hein, pessoal. Obrigada, doutora Ana. Obrigada. Até a próxima. Até. Valeu. Gente, olha só.